você vai colocar um valor e não vai fazer mais nada. Você tem que sempre estar criando mais, aumentando, multiplicando o seu dinheiro. Por exemplo, essa conta que nós iniciamos, ela basicamente com um pouco mais vai fazer 2 meses, ela já rentabilizou mais de 17%. Aqui eu vou passar um zoom aqui para ver. Ó, ela aumentou 17% dentro de um período de 2 meses, Felipe. Ou seja, se você pegar uma média e fizer isso dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é uma média, não é uma promessa, mas você pode entender que o seu capital, com certeza, ele vai dobrar dentro desse período. Mas o mais importante de tudo não é você pensar somente no lucro, é realmente você visualizar a multiplicação. Para você que trabalha com formação de equipe, você vai ficar impactado com os números que eu vou te passar agora. Ou seja, a conta PAN, ela tem dado uma média de 7,5 ao mês dentro dos últimos 5 anos. Como é que funciona uma conta PAN? Para você entender, vou resumir novamente para você. Uma conta PAN, ela é feita de todos os depósitos de uma comunidade. Alguém depositou 10 mil, outro depositou 100, outro depositou 2 mil. Todo esse capital está junto a esse montante. Isso significa que o seu risco ele se torna muito baixo para você. Quando a gente olha, a gente vê o rebaixamento dessa conta, o rebaixamento dela é muito pequeno, ou seja, não passou ali de 2,5%, 2,5% a média de rebaixamento. Ou seja, um mercado de alto risco, nós estamos trabalhando com um risco muito baixo nesse mercado. Nenhum trader no planeta consegue ter um drawdown desse, nenhum trader consegue. É verdade, a nossa margem máxima de perca é 10%, mas o sistema tem trazido um resultado fantástico. E o mais importante que você tem que olhar é o momento que nós estamos operando. É o momento que o mercado está mais turbulento de todos os anos. Vocês sabem muito bem que hoje, por exemplo, os Estados Unidos hoje sempre foi a cabeça do mundo e com o que está acontecendo na América está repercutindo em todos os países. Nós nunca tivemos um período tão ameaçador onde, no mesmo momento, acontecendo guerra na Ucrânia, guerra em Israel e um risco de uma terceira guerra mundial. Um momento onde alguns países estão lançando taxação, e acontecendo vários e vários problemas, empresas quebrando, oscilação na bolsa, tudo isso num período estável, num período de extrema volatilidade, nós estamos estável no mercado. Vale lembrar que, no sentido de segurança, de todos os mercados da Web 2, o mais seguro é você ter o dinheiro numa corretora. Ou seja, abaixo da Web 3, o sistema mais seguro para você poder operar é o mercado Forex, são as corretoras de Forex. Vou te dar um exemplo para você. Você já viu, por exemplo, uma grande corretora quebrar? Por que uma corretora não quebra? Porque a corretora ela não está preocupada se você está perdendo ou ganhando no mercado. Ela dá total possibilidade para quem sabe operar, para que ele possa pagar as comissões, mas a corretora não vive de comissões de performance, de comissões de indicação. Por exemplo, aqui nessa corretora, que é a Uniquit, onde nós temos acesso ao dono, nós falamos diretamente com o dono da corretora, você vai ter N benefício com formação de rede. De tudo, todo o lucro que o SAT faz, nós ficamos com 50% e 50% a gente distribui para quem indicou no primeiro nível. Ou seja, nós repassamos 30% de todo o lucro que entra para nós repassamos 30% para você. Você recebe mais do que a gente. Ou seja, você indicando uma pessoa, todo o lucro que gerar, que entrar para a empresa, você vai receber 30% automático para você. É verdade, esse lucro é um lucro fenomenal, Felipe. 30%, eu nunca vi ninguém pagar isso para as pessoas indicarem um serviço tão eficiente como o nosso. Mas eu digo para você que esse ainda não é a maior fatia de lucro para você que quer trabalhar. Você pode, como eu falei, começar o seu trabalho com apenas $100, ou seja, com o mínimo de $100 você já tem acesso a esse benefício. Mas talvez você, Miro, mas e se eu não tenho dinheiro? Basta você se cadastrar na corretora e mesmo você ainda não tendo investido,
você já pode desfrutar desses 30% do. Lembra que eu falei para vocês, quando você tem uma mente rica, mesmo que você não tenha dinheiro, se você dividir isso daqui com as pessoas, você vai ficar rico. Mas como eu disse, isso aqui já é fantástico, mas esse não é a maior parte de lucro, Felipe. Deixa eu concluir quando eu estava falando para vocês. Da onde que vem o dinheiro das corretoras? O que que ela ganha então, Miro? Qual que é a vantagem de uma corretora? Ou seja, você recebe 30% de todo o lucro das pessoas, mas você recebe 50% de uma coisa chamada rebate, chamada spread. Somando essas duas áreas de ganho, com uma pequena equipe que nós vamos ensinar para vocês, você pode atingir mais de 4 milhões de dólares mensais. Ou seja, aqui entra a visão da pessoa que realmente é visionário e quer trabalhar. Apenas no primeiro nível, você trabalhando, você pode atingir ganhos de mais de 4 milhões e meio de dólares. Mas existe a promessa de que muito em breve você também vai ter um multinível na conta Pan, na Oniquit. Nós estamos em negociação e na construção desse banco de dados para vocês. O mesmo programa que foi configurado na RoboForex, no Copy Trade, que vai até 5 níveis, você vai ter também futuramente dentro da Oniquit. Ou seja, logicamente que com uma equipe, se você somar todos os 7 níveis, os valores são absurdos e somente a pessoa que tem visão vai entender esse poder. Isso já está disponível na RoboForex. Eu quero lembrar que a partir de $1.000 você já pode desenhar a sua equipe dentro da RoboForex. Felipe, eu tenho recebido várias perguntas no meu inbox. Miro, o que é melhor, a Conecta Cripto, a Conta Pan ou o Copy Trade? E a minha resposta tem sido a mesma para todos. Depende do que você está buscando, mas todas as três têm a sua particularidade. Os três são excelentes. Você não deve nunca na sua mente pensar como pobre. Você tem que ter as três opções de renda. Mira, eu não tenho $1.000, não tem problema. Comece com a conta Pan com $100 e comece a trabalhar e logo, logo você vai ter $1.000 para ter no Forex também, na Copy Trade. Se você tivesse hoje $2.000, eu recomendaria para você colocar $1.000 em cada. Lembrando que eu não estou falando para você remover a sua liquidez da Conecta Cripto, não é? Você tem que entender o conceito de um clube. Você tem que entender os benefícios que você tem num clube. É verdade que às vezes você vai participar de um clube porque você é nadador e gosta da piscina. Talvez vai ter um amigo seu que vai gostar desse clube porque ele gosta de futebol. Talvez vai ter uma outra pessoa que ela não vai gostar nem de futebol e nem da piscina, mas ela vai gostar, por exemplo, de um social no sábado à noite dentro do clube. Mas eu entendo que quem realmente tem visão, ele vai desfrutar de todos os benefícios do clube. Essa deve ser a visão de sua como líder. Você não deve focar somente em um único benefício no clube, principalmente se você quer ser um grande líder de rede. Eu vou fazer um cálculo aqui, Felipe, baseado em uma conta que é uma conta pequena que eu faço ela como teste nas minhas operações. Como eu disse para vocês, o lucro que você recebe de comissão direta é um excelente lucro, mas o que dá mais dinheiro nas corretoras é o spread. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, não no rendimento que essa conta gerou, porque o rendimento que gerou aqui, com certeza ele vai assustar qualquer pessoa. Como o Felipe falou, eu sou uma pessoa altamente disciplinada e eu realmente vivo do Forex. Eu sou imergido no Forex. Como, por exemplo, eu consigo claramente pegar $300 e transformar 3 vezes mais desse valor dentro do Forex. Mas eu não consigo pegar 300 milhões de dólares e fazer 3 vezes mais no mesmo período. Isso vai ficar para um outro momento. Existe uma questão de o seu nível psicológico financeiro no Forex. Ou seja, a pessoa que opera manualmente, ela vai entender o limite dela de valores no Forex. Ela não vai conseguir operar por exemplo, ela consegue operar 1.000, mas não consegue operar 1 milhão de dólares. Porque se ela consegue fazer 300% em um mês numa conta de $1.000, quando ela vê a conta de 1 milhão de dólares, ela vai tremer todinha e não vai conseguir manter as operações.
Mas eu quero mostrar para vocês essa conta aqui para que vocês possam entender aonde a corretora ganha dinheiro. Bom, essa conta ela iniciou no dia 18/3, foi depositado aqui dentro $100. E depois eu coloquei mais $200 nessa conta, eu comecei a operar e coloquei $300 nessa conta. Mas eu, como eu falei para vocês, eu não quero que vocês atentem ao lucro que foi gerado nessa conta, porque essa conta, só para vocês terem uma ideia, ela está nesse momento com mais de $1.400. Ou seja, se você multiplicar, eu mais que tripliquei esse capital dentro do período que eu operei ela até a data do dia 7, dia 18/7, que é o período, foi sexta-feira agora, até 18/7. Ou seja, vamos colocar aí 4 meses de operações, onde eu transformei $300 em $1.430. Mas o que eu quero que vocês olhem não é isso, eu quero que vocês vejam a quantidade de operações que foi gerada nesse período. Lembrando que todas essas ordens foram abertas manualmente. O Miro foi lá e clicou nessas operações manualmente. São centenas de operações que foram geradas e toda operação que é gerada, a corretora cobra um spread, ela cobra a diferença no preço, é descontado na hora. É daí que vem o dinheiro da corretora. E essa conta, se vocês olharem, vocês vão ver a quantidade de operações que ela abriu aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. 1.008 operações. Foram 1.008 traders que foram abertos, todos eles manuais. E eu vou fazer uma conta para vocês que qualquer um de vocês podem fazer essa conta depois. Essa conta você faz da seguinte forma: 1.008, de uma média de lotes, você coloca aqui, vezes 0,08. Então, dentro desse período, essa continha pequena, com lotes pequenos, ela gerou $80. 99% dos lotes foram feitos no ativo mais volátil que tem, que é o Shale, o ouro. E eu vou abrir uma coisa para vocês. Nós, como parceiro da corretora, cada vez que a gente abre um lote cheio, a corretora paga em média $20 para nós. Não importa se a operação foi vencedora ou ganhadora. Abriu o lote, já é descontado esse da corretora e ela já manda os $20 para nós. Agora vamos imaginar um cenário hipotético onde a gente tivesse conectado aqui um número razoável, Felipe, um número de 10.000 contas, vezes 10. Nós estamos falando de 806.400 lotes. Quero repetir para você, esse dinheiro entra a todo momento que é aberta uma operação. Aqui foi feito manual, não é o SAT que está operando. O SAT tem 21 robôs, 21 EAs que opera no sistema de Forex. Isso aqui, como eu falei para vocês, é vezes $20 em média de cada lote. Nós estamos falando de 16.128.000 dólares. Se a gente dividir isso aqui por 2, 8.064.000 vai ser distribuído para as pessoas que estão trabalhando somente das aberturas de ordem. Quanto tempo, Miro? Como eu mostrei para vocês, em 4 meses. Agora, imagine se tem uma equipe de 20.000, de 50.000, de 100.000 pessoas dentro da sua estrutura. Vocês entenderam agora porque várias pessoas que estão trabalhando, e parabéns para quem está trabalhando, vai receber mais de 4,5 milhões de dólares a médio e longo prazo. Então, olhem só, essa lâmina mostra para vocês, né, um pouco do que, inclusive, eu estava conversando com o NASA está envolvido com os programadores, mas ele conseguiu mandar isso para mim, e olhem só, uma conta do SAT, vou aumentar, uma conta do SAT que justamente Ok. são várias contas do SAT, em apenas 45 dias, ela gerou 14.229 ordens. Isso aqui é uma uma das contas mães de $500.000. Lembrando que eu estou mostrando para vocês apenas uma das contas do SAT. O SAT tem 21 EAs operando dentro do Forex. A previsão é para, se tudo correr bem, é para daqui 72 horas. O
O sistema demora, em média, 72 horas para sincronizar o horário.